Olá, o Senado aprovou a medida provisória que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Nós vamos conversar sobre o assunto com o relator da medida no Senado, o senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas. Seja bem-vindo, senador. Eu agradeço mais uma vez estar aqui com você e prestando informação. Eu acho que é importante informar o brasileiro o que acontece no nosso dia a dia. Senadora, a MP muda a Lei de Proteção de Dados, uma lei do ano passado ainda, né? O que é essa Autoridade Nacional? Bem, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que fez com que esse assunto fosse modernizado no nosso ordenamento jurídico, mas que precisa ter um ordenamento também de proteção, alguma autoridade que fosse responsável por toda essa regulamentação, a quem o cidadão possa se dirigir, a quem possa normatizar e evitar os conflitos, e principalmente evitar também com que os vazamentos de dados, que cada vez mais é uma realidade, tenha controle sobre isso. Além disso, é um instrumento extremamente necessário para que o Brasil possa transparecer uma segurança jurídica para os investidores, possa também ser recepcionado pela comunidade europeia, pela comunidade internacional em geral, por ser um país respeitado no que se fala em acesso à informação, mas principalmente a processamento de dados. A proteção é algo extremamente necessário para que não se venha, de certa forma, colocar o Brasil fora de um mercado hoje que existe, que é um dos principais mercados, se não o principal mercado que existe hoje de consumo, que são os dados. Aquele produto que mais é comercializado, aquele produto que mais é cobiçado hoje, são os dados, e principalmente dados de qualidade. Senador, qual é a estrutura que essa autoridade vai ter para dar conta do processo de fiscalização da proteção de dados no país? Bem, é importante mencionar que a Lei Geral de Proteção de Dados, quando ela foi aprovada, a princípio, criava já a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Foi vetado, né? Esse item foi vetado pelo ex-presidente Michel Temer. Então, fez com que se perdesse muito da efetividade. E tanto é que surgiu a necessidade dessa medida provisória. Então, essa autoridade... Também editada ainda no governo Temer, né? Exato. Então, essa autoridade, ela como eu estava dizendo, ela vem no momento para que possa dar essa segurança, não apenas para quem utiliza, mas para que possa também fazer com que o Brasil seja respeitado. Então, nesse aspecto, eu acredito que o cidadão brasileiro hoje vai poder ter um instrumento que não é o ideal, mas é o possível. Então, o ideal hoje seria que ele já começasse tendo uma total independência econômica, hierárquica, sendo realmente uma autarquia já de fato. Não foi possível hoje, mas será possível daqui a 2 anos. Ela começa vinculada à presidência da República. Começa vinculada à presidência da República, e esse modelo híbrido, ou seja, como eu falei no início, não era o que nós queríamos, mas era o que foi possível. De colocar hoje um instrumento que daqui a 2 anos será feita essa transferência e, de fato, é o tempo de adaptação. Não é uma questão de gerar custos, foi levantado bastante isso na formulação desse relatório final, de que iria gerar custos. Não é bem assim. A gente aqui está falando de algo necessário. Então, começa a levantar as ideologias de se ter um Estado mínimo, que não precisa se criar cargos, mas a gente está falando aqui de algo extremamente necessário. Então, é o Estado necessário. É necessário que se tenha essa proteção de dados, é necessário que se tenha uma autoridade responsável por isso. Então, ela, nesse início, como eu falei, ela vai começar vinculada à presidência da República, mas no prazo de 2 anos, ela terá, sim, a sua autonomia gerencial por completo, para fazer com que traga mais eficiência e mais segurança ainda. Ela já vai ser criada num modelo de transição. Ela já vai ser criada dependente, sabendo que tem uma data final para ser transformada naquilo que já deveria ser agora, mas que não foi possível. Então, por que não foi possível, senador? Como foi esse debate? Porque houve audiência pública, né? Eu que tenho necessariamente o maior prazer em registrar o trabalho feito por toda a comissão, em especial ao presidente Eduardo Gomes, o senador Eduardo Gomes, que presidiu com maestria todos os passos que foram dados, também ao senador Orlando Silva e ao deputado JHC, que era o vice-presidente da comissão, e Orlando Silva o relator. Então, no nosso modelo de trabalho foram definidas as audiências públicas temáticas, extremamente participativas, separadas, como eu falei, por temas, e que fez com que todas aquelas sugestões
não fosse apenas da boca para fora, foram aproveitadas, foram melhorados os textos apresentados. Então, isso fez com que também se ganhasse legitimidade. Então, não foi possível agora porque o governo também não sinalizava dessa forma. Então, se quisesse colocar... O governo não sinalizava que não desejava sinalizava dessa forma que desejava que fosse, nesse momento agora... Independente a autoridade. Então, jogamos para um prazo curto, 2 anos, uma questão temporal, jurídica, é um prazo curto que pode ser dado, e nesse período a gente vai ter um amadurecimento, tenho certeza absoluta, para passar a segurança necessária. O senhor disse na tribuna do plenário que o produto mais cobiçado, né, são os dados dos usuários, não só da internet, mas de qualquer serviço para o qual a gente forneça dados, hábitos, preferências, né? A partir da criação da autoridade, como os usuários podem se proteger do mau uso feito dessas informações pessoais? Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu estou usando um relógio aqui, um relógio digital. Então, esse relógio, ele mede minha pressão, ele mede até se eu estou estressado, ele mede. Então, esses dados vão para as nuvens, esses dados aqui pode-se chegar... Quantos metros o senhor andou no dia? Exato, pode-se chegar a um plano de saúde, pode-se chegar... Quem sabe um dia você chegar numa lanchonete para comprar um sanduíche e dizer, não, você não vai poder comprar porque ele tem muito sódio e você não pode consumir esse produto. Então, olha só que nível nós podemos chegar de perder a nossa autonomia e liberdade. Estou falando aqui num exemplo mais figurado, mas que é real, ninguém duvida disso. Mas, de outras formas, o cidadão estará protegido, pelo menos assim, terá mais elementos para que não aconteça o que já é a realidade hoje. Por exemplo, um idoso, ele é informado, a grande maioria dos idosos sabem disso, que eles são informados que sua aposentadoria foi aceita, não é quando o INSS entra em contato, é quando um banco liga para a casa dele oferecendo crédito já, por ele ser aposentado. Como isso acontece, senador? Pelo o banco vazamento... acessa primeiro? Exato, inaceitável, mas isso é o que acontece hoje. Então, nós estamos muito próximos de virar essa chave, de achar que isso é banal, que deve ser assim, porque nossos dados estão disponíveis, mas não é. A gente tem direito à nossa privacidade. Então, não podemos permitir isso. Então, esse momento legal que nós estamos vivendo é extremamente necessário para que não aconteça esses vazamentos. O próprio CNJ, em abril, teve seus dados vazados. Então, aqui são várias outras situações em que não se tem essa segurança. E o pior, quando acontece isso, a quem responsabilizar? Então, hoje nós vamos ter a quem se dirigir, que será essa autoridade que foi criada agora e aprovada pelo Senado nessa medida provisória. E quando a gente diferencia o que é caso para a autoridade de proteção de dados e o que é caso de polícia? Olha, primeiro, em muitas situações pode ser os dois casos, né? Então, o cidadão vai ver o tamanho daquele que foi afetado, mas sempre com o seu dever de ofício, e até para proteger não apenas o cidadão em si, o seu caso individual, mas para proteger outras pessoas, deverá comunicar à autoridade para que ela possa também cobrar a responsabilidade daqueles que vazaram esses dados. Então, caso a caso deve ser analisado, mas eu tenho certeza absoluta que é um instrumento necessário no nosso ordenamento jurídico, é um instrumento necessário para dar segurança que o cidadão precisa e o Brasil ser respeitado também internacionalmente. Uma informação que o senhor deu também na tribuna, na defesa da aprovação da MP, foi que o uso indevido de cadastros financeiros, né, que o IDEC identificou que as queixas sobre o uso indevido de cadastros financeiros cresceram mais de 1000% em 2 anos. Né? O que o senhor imagina que, em termos de regulamentação, pode ser feito para impedir isso agora? Eu até mencionei essa situação que muitas pessoas não passam sequer por a calçada de um banco e recebem na sua casa um cartão de crédito que tem o seu nome, seu endereço, seus dados pessoais. E como é que isso é possível? Se eu nunca me relacionei com esse banco. Então, esse vazamento, ele existe, essa troca de informação sem autorização, e o pior de tudo é sem autorização do consumidor. Então, a pior coisa é quando você está sendo alvo de uma publicidade, quando você está sendo alvo de uma comercialização e não sabe que está sendo alvo. Então, é no mínimo o seu direito ali que está sendo afetado, a sua privacidade. Então, nessas situações financeiras, o IDEC mesmo levantou e demonstrou que essa divulgação dos dados sem autorização do consumidor é algo extremamente real. Então, há um comércio paralelo, não há como negar isso, de informação de dados. Eu mesmo sou torcedor do Asa de Arapiraca, é o meu time. Então, quando eu me desespero, sou Asa de Arapiraca e Vasco da Gama. Quando eu me desespero, recebo na minha casa um aviso dizendo que o meu aniversário vai acontecer no próximo mês e se eu comprar a camisa do Asa ou do Vasco, eu terei 20% de desconto na loja que eu sequer fui lá deixar meus dados.
Ou seja, ele capturou pela internet os meus dados de alguma forma, provavelmente, descobriu o time que eu torço, sabe a data do meu aniversário e oferece um produto. E ainda mais com desconto. Então, para resistir a uma propaganda como essa, isso vai ser até confortável. Mas o que acontece? Mas para outras, não. Mas o que eu estou dizendo, você tem que autorizar. Então, o consumidor ele não pode ser alvo, ter sua privacidade afetada e achar que isso é normal. Não é. Por isso que eu disse, nós estamos muito próximos de virar a chave para achar que isso é banal, é normal ou não. Ou dizer, olha, só vou permitir comercializar meus dados, estar disponível para que alguém utilize da forma que quiser meus dados, se eu autorizar. Então, esse, no meu ponto de vista, o principal ponto a ser tratado daqui para frente quando se falar em proteção e privacidade de dados. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, sobre a medida provisória que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Se você quiser rever esta entrevista ou assistir a outros programas da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br/TV ou ao canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser mandar uma crítica ou sugestão, liga para a gente. O telefone é 0800 61 22 11 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.